Começou como um sussurro em minha mente, uma pequena dúvida persistente que só crescia à medida que o tempo passava. Claire e eu éramos casados há 12 anos, e eu achava que a conhecia melhor do que qualquer pessoa. Compartilhávamos tudo, uma casa confortável, uma filha linda e inúmeras lembranças. Ríamos juntos, fazíamos planos para o futuro e sonhávamos com a vida que teríamos à medida que envelhecíamos. Por mais de uma década, eu realmente acreditava que nada poderia abalar a base que havíamos construído. Mas, como logo descobrirei, eu estava errado. Claire sempre foi brilhante e cheia de vida, o tipo de pessoa que atraía as pessoas por onde passava. Seu trabalho em marketing muitas vezes exigia sua atenção, e eu sabia que isso a mantinha ocupada. No começo, eu lidava com suas viagens de negócios com tranquilidade. Eu entendia que ela tinha uma carreira a cuidar, e respeitava a sua ambição. Mas, então, as viagens começaram a acontecer com mais frequência. Ela parecia estar fora da cidade cada vez mais, com reuniões em cidades que eu não me lembrava dela ter mencionado antes. E a cada viagem, meu desconforto crescia. Uma noite, enquanto ela fazia as malas para mais uma viagem, percebi que ela parecia quase ansiosa para partir. Ela cantarolava para si mesma, uma melodia suave que normalmente me acalmava, mas naquela noite, me irritava. Ignorei o sentimento, sentindo-me tolo por duvidar dela sem razão. Tenha uma viagem segura, disse, beijando-a enquanto ela saía. Mas algo dentro de mim sussurrou que a ansiedade dela não tinha nada a ver com o trabalho. Tentei ignorar a dúvida. Afinal, a desconfiança não era uma qualidade que eu queria ter em mim ou no meu casamento. Mas a dúvida tem uma maneira de se infiltrar, recusando-se a ir embora. A primeira rachadura real apareceu na semana seguinte. Eu estava organizando o quarto de hóspedes, limpando algumas caixas que não tocávamos há anos, quando tropecei em uma velha mala escondida atrás de alguns casacos de inverno. A princípio, pensei que estava cheia de roupas. Mas quando abri, encontrei uma série de pequenos souvenirs chaveiros, cartões postais, pequenas lembranças de cidades que Claire nunca me disse que tinha visitado. Peguei uma miniatura da Torre Eiffel. Paris. Claire nunca mencionou que havia ido para Paris. Encontrei uma bola de neve de Chicago, uma cidade onde não tínhamos família, nem amigos, nenhum motivo para visitar, pelo menos não juntos. Meu coração disparou enquanto eu examinava cada peça, minha mente girando com perguntas. Por que ela não me contou sobre esses lugares? Por que guardava essas lembranças escondidas no fundo do armário? Eu podia sentir a dúvida crescendo em algo mais sombrio, algo que torcia meu estômago em nós. Mais tarde naquela noite, Claire voltou para casa, falando sobre sua última viagem como se nada estivesse errado. Tentei manter meu rosto calmo, assentindo para suas histórias, fingindo que tudo estava normal. Mas o peso da minha descoberta pairava pesado entre nós. Eu queria confrontá-la ali mesmo, exigir respostas. No entanto, algo me impediu. Talvez fosse o medo do que ela poderia dizer, medo de ouvir algo que eu não poderia desdizer. Então, em vez disso, não fiz nada. Fui o marido apoiador, sorrindo e rindo nos momentos certos. Mas por dentro, eu estava desmoronando. A semente da dúvida cresceu em uma videira espinhosa, envolvendo meu coração, apertando até eu mal conseguir respirar. No dia seguinte, não consegui me concentrar no trabalho. Meus pensamentos ficavam voltando à mala, aos souvenirs, às cidades que Claire supostamente nunca visitou. Na hora do almoço, tomei uma decisão. Eu iria procurar mais fundo. Eu precisava saber, não importava o custo. Naquela noite, depois que Claire foi para a cama, eu me sentei na sala de estar com meu laptop, considerando minhas opções. Eu sabia a senha do e-mail delas não era algo que ela tivesse escondido de mim. Na verdade, eu a ajudei a configurá-la anos atrás, quando ainda éramos a equipe perfeita, quando eu não tinha razão para duvidar dela. Respirei fundo e abri o e-mail dela. A princípio, não havia nada de estranho. A caixa de entrada estava cheia de e-mails de trabalho, boletins informativos, algumas ofertas promocionais. Mas, à medida que fui rolando para trás, me deparei com uma série de mensagens de um nome que eu não reconhecia e Nick.
Cliquei em um dos e-mails, meu coração disparando enquanto eu escaneava as palavras. Era uma troca simples sobre trabalho, nada que levantasse suspeitas. Mas algo na familiaridade do tom deles, na maneira como ela falava com ele, parecia estranho. Fechei o laptop, sentindo uma onda de culpa. Talvez eu estivesse lendo demais nas coisas. Talvez Nick fosse apenas um amigo. Mas a dúvida já havia se enraizado, e eu não conseguia deixá-la ir embora. Nos dias seguintes, observei-a de perto, procurando qualquer sinal, qualquer pista que pudesse confirmar minhas suspeitas. Então, uma noite, eu vi. Claire havia deixado o telefone dela na bancada da cozinha enquanto subia para o andar de cima. Ao passar por ali, notei uma notificação piscando na tela uma mensagem de Nick. Mal posso esperar pelo próximo fim de semana, emoticon sorrindo, ou dizia a mensagem. Meu coração afundou ao perceber que ela não estava apenas encontrando ele nas viagens de negócios, ela estava fazendo planos com ele. Naquela noite, enquanto deitávamos na cama, fiquei acordado, olhando para o teto enquanto Claire dormia profundamente ao meu lado. Eu queria confrontá-la, sacudi-la e exigir uma explicação. Mas eu sabia que não poderia fazer isso não ainda. Eu precisava de mais, algo concreto, algo inegável. Comecei a rastrear suas viagens mais de perto, anotando cada detalhe que ela mencionava, cada cidade que ela dizia ter visitado. Eu contratei um detetive particular, um homem que eu encontrei online, especializado em casos como o meu. Nos encontramos em um pequeno café com luz suave, onde ele me garantiu que encontraria a verdade, de uma forma ou de outra. Eu entreguei a ele o itinerário de Claire, sentindo uma mistura estranha de medo e expectativa. Na semana seguinte, vivi em um turbilhão, mal conseguindo comer ou dormir, esperando pelo relatório do detetive. Cada vez que Claire entrava pela porta, cada vez que ela me dava um beijo de despedida, parecia uma mentira, uma traição disfarçada de familiaridade. Finalmente, o relatório chegou. Eu abri o envelope com as mãos trêmulas, meus olhos percorrendo as páginas, absorvendo os nomes, as datas, os lugares onde ela esteve e a única pessoa com quem ela estava sempre. Nick. Eles se encontraram em Paris, ficaram juntos em Chicago, compartilharam mais fins de semana do que eu poderia contar. Cada linha, cada detalhe parecia uma faca se torcendo em meu peito, cortando tudo o que eu pensava que tínhamos. Quando terminei de ler, soube uma coisa com certeza: de minha vida, meu casamento, nunca mais seriam os mesmos. Os dias seguintes foram um exercício de manter a calma. Eu passei por cada dia como um homem sonâmbulo, fazendo as coisas no trabalho, fingindo que estava tudo bem. Mas toda vez que olhava para Claire, toda vez que ela sorria para mim, eu me sentia enjoado. As imagens do relatório do detetive me assombravam. Eu podia quase imaginá-la com Nick, rindo, compartilhando piadas privadas, enquanto eu estava em casa, alheio. Uma noite, Claire voltou do trabalho, tarde como de costume. Ela me beijou na bochecha, seu toque parecia mais frio do que nunca, e foi direto para a cozinha. Ela se serviu de um copo de vinho e se apoiou na bancada, rolando pelo telefone, completamente à vontade. Eu a observava do corredor, incapaz de afastar o ressentimento que se formava dentro de mim. Queria pegar o telefone dela, rolar pelas mensagens, encontrar alguma desculpa para expor a mentira que ela estava vivendo. Mas me segurei, mantendo minha raiva sob controle. À medida que as semanas passavam, aproveitava cada pequena oportunidade para reunir mais evidências. Claire havia confiado em mim sua vida e suas senhas, nunca suspeitando que um dia eu usaria essa confiança para desvendar seus segredos. Tarde da noite, enquanto ela dormia, eu verificava as suas mensagens. Nos e-mails dela, encontrei recibos de viagem para lugares que ela não me contou. Rolei pelas redes sociais dela, encontrando fotos que ela havia escondido de seu perfil, imagens com amigos, mas nada com Nick. O segredo de tudo isso, o fato de ela ser cuidadosa o suficiente para mantê-lo fora de vista, me enfurecia. Era como se ela achasse que eu nunca suspeitaria, nunca procuraria profundamente o suficiente para ver a verdade. Mas havia uma mensagem, em particular, que destruiu qualquer esperança que eu ainda tivesse. Era um simples texto de Nick, contando os dias. Mal posso esperar para te ver de novo, linda.
Não foram as palavras que me atingiram, mas a intimidade por trás delas, o tipo de mensagem que eu não via dela há anos. Percebi, com uma mistura de amargura e dor, que tudo o que havia existido entre nós havia mudado. Ela não era mais minha. Ela entregou seu coração para outra pessoa. A decisão de confrontá-la veio uma noite, enquanto eu estava deitado, acordado, olhando para o teto escuro, sentindo o peso do meu conhecimento me esmagando. Eu não podia continuar vivendo nessa teia de mentiras, não podia mais fingir. Eu sabia que confrontá-la significaria o fim, mas naquele momento, eu acolhi a ideia. Eu estava cansado, exausto da fachada, pronto para derrubar as paredes que ela havia construído com tanto cuidado. Na noite seguinte, depois do jantar, finalmente reuni coragem para confrontá-la. Esperei até que ela terminasse o copo de vinho e o colocasse na bancada. Eu podia sentir meu coração batendo forte enquanto eu dava um longo suspiro, me preparando para o que estava por vir. Claire, precisamos conversar, disse eu, tentando manter minha voz calma. Ela olhou para mim, uma leve ruga surgindo em sua testa. O que há de errado? Eu pude ver o brilho de incerteza em seus olhos, o breve lampejo de preocupação. Ela sabia que algo estava errado, mas não podia imaginar o quanto eu sabia. Eu sei sobre você e o Nick, disse eu, as palavras saindo mais frias do que eu pretendia. Eu sei tudo. O rosto dela ficou pálido, os olhos se arregalaram em choque. Por um momento, ela parecia congelada, como se não conseguisse processar o que eu acabara de dizer. Então, tão rapidamente quanto, ela recuperou a compostura, sua expressão se tornando mais dura. Eu não sei do que você está falando, respondeu ela, sua voz baixa e defensiva. Não minta para mim, Claire. Eu vi os textos, os e-mails. Sei onde você esteve e sei com quem você esteve. Eu podia sentir minhas mãos tremendo enquanto falava, a raiva borbulhando à superfície. Ela desviou o olhar, a mandíbula se contraindo. Eu podia ver a batalha acontecendo em seu rosto, a luta entre a negação e a confissão. Finalmente, ela soltou um longo suspiro derrotado e olhou para mim, seus olhos cheios de algo que poderia ser arrependimento ou talvez apenas irritação por ter sido pega. Sim, ela admitiu, sua voz mal acima de um sussurro. Eu estive com o Nick. As palavras dela pairaram no ar, cada uma me atingindo como um golpe. Eu esperava por isso, me preparei para isso, mas ouvi-la dizer em voz alta foi como um último e cruel giro da faca. Por quê? Perguntei, a palavra saindo mais ríspida do que eu pretendia. Por que você fez isso? Ela olhou para baixo, seus dedos se torcendo como se procurasse uma desculpa. Simplesmente aconteceu. Eu não planejei. Foi só conveniente? Eu a interrompi, incapaz de esconder a amargura na minha voz. Foi isso? Ele foi mais interessante do que seu marido chato e previsível? Ela se encolheu, mas não negou. Em vez disso, desviou o olhar, sua expressão se tornando desafiadora. Não é tão simples assim. Eu precisei de algo diferente, algo que me fizesse me sentir viva. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Todos esses anos, eu achei que era o suficiente, que nossa vida juntos era o suficiente. E agora, ouvir ela dizer que precisava de algo diferente, que eu não consegui lhe dar aquele brilho era demais. Diferente? Eu ecoei, balançando a cabeça em descrença. Todos esses anos, eu te dei tudo. Eu confiei em você, te apoiei, e é assim que você me paga? Ela abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão, interrompendo-a. Eu não queria ouvir suas desculpas, suas justificativas. Eu já tinha ouvido o suficiente. Eu espero que ele tenha valido a pena, disse eu friamente, minha voz firme apesar da fúria fervendo dentro de mim. Espero que ele tenha te dado toda a excitação que você procurava, porque isso fiz um gesto ao redor da sala, para tudo o que construímos juntos, isso acabou. O rosto de Claire se desfez, e pela primeira vez, vi verdadeiro medo em seus olhos. Espere, ela disse, estendendo a mão como se fosse me tocar, mas eu dei um passo para trás, recusando o gesto dela. Por favor, nós podemos resolver isso. Eu sei que cometi um erro, mas podemos consertar isso.
Eu ainda te amo. Não, eu disse abruptamente, minha voz cheia de uma raiva fria e controlada. Não fique aí e me diga que me ama, não depois de tudo o que você fez. Ela me olhou, as lágrimas se acumulando nos olhos dela, mas eu não senti nada. Qualquer amor que eu tinha por ela foi esmagado sob o peso da sua traição, enterrado sob meses de mentiras. Enquanto ela ficava ali, implorando para eu ficar, para lhe dar outra chance, senti uma estranha sensação de calma tomar conta de mim. Eu tinha temido esse momento por tanto tempo, mas agora que ele finalmente chegou, me senti mais leve, como se um fardo tivesse sido retirado dos meus ombros. Virei-me, indo em direção à porta. A voz dela me seguiu, um pedido desesperado, quebrado. Por favor, só me dê mais uma chance. Eu posso ser melhor, eu prometo. Por favor, não vá. Parei, com a mão na maçaneta da porta, e olhei para ela uma última vez. Você queria algo diferente, Claire, disse em voz baixa. Agora você tem. Sem dizer mais nada, saí, fechando a porta atrás de mim, deixando-a enfrentar o vazio que ela mesma havia criado. A viagem naquela noite foi longa e silenciosa, com apenas o zumbido do motor e o ocasional carro passando para preencher o vazio. Eu não conseguia me forçar a voltar para casa ou até ligar para alguém. Eu só precisava dirigir, colocar distância entre mim e a casa, longe de tudo o que me lembrava dela. Sentia uma mistura de raiva, traição e a dor vazia da perda se instalando no meu peito, mas, estranhamente, também um sentimento de alívio. Me hospedei em um pequeno motel sem graça na periferia da cidade, o tipo de lugar onde as pessoas iam para escapar ou se esconder. A recepcionista mal levantou os olhos quando entreguei minha identidade. Era tarde, e eu parecia como qualquer outro homem cansado que já viu dias melhores. Não me dei ao trabalho de desempacotar, simplesmente colapsei na cama, olhando para o teto. Minha mente recomeçou a cena daquela conversa, suas mentiras, suas desculpas e a expressão no rosto dela quando eu saí. Me perguntei se ela tinha voltado para o Nick, se ele foi o primeiro a quem ela ligou depois que eu saí. De algum modo, até pensar nisso não doía tanto quanto eu imaginava. Na manhã seguinte, acordei com o som do meu celular vibrando na mesa de cabeceira. Era Claire. O nome dela piscando na tela provocou uma faísca de raiva em mim, mas eu silenciei o celular, jogando-o de lado. Ela poderia esperar. Eu não estava pronto para ouvir a voz dela, não agora. Nas horas seguintes, as chamadas perdidas se acumulavam, cada uma sendo um lembrete da vida que eu acabará de deixar para trás. Ignorei todas. No segundo dia, eu sabia que precisava fazer arranjos. Não podia simplesmente ficar trancado nesse quarto para sempre. Passei anos construindo uma vida, uma carreira e uma casa. Deixar tudo desmoronar não era uma opção. Então, com um suspiro pesado, peguei o telefone e disquei o número do meu advogado. A ligação foi breve, direta. Expliquei a situação, pedindo que ele começasse os procedimentos do divórcio. Eu queria garantir que a casa ficasse comigo. O resto era negociável, mas a casa que eu havia construído, as memórias que eu tentei criar com Claire, eu não ia deixar ela tirar isso de mim. Depois de desligar, fui dar uma longa caminhada, deixando o ar fresco limpar minha mente. Pensei em como minha vida seria nos próximos meses. Imaginava contando aos amigos, colegas e minha família sobre o que aconteceu. Eu temia os olhares de pena, os conselhos bem-intencionados e as inevitáveis perguntas. Mas mais do que isso, eu temia ver Claire novamente, temia a ideia de ter que sentar à frente dela e discutir nossos bens, a vida que agora iríamos desmontar pedaço por pedaço. A semana seguinte passou em um borrão. Voltei para casa apenas quando sabia que ela não estaria lá. Juntei minhas roupas, meu laptop e alguns outros itens essenciais, mantendo tudo breve e direto ao ponto. Cada vez que eu entrava na nossa casa, podia sentir a presença dela, o fantasma da vida que compartilhamos assombrando cada cômodo. Era doloroso, cada visita como reabrir uma ferida que nem começara a cicatrizar. Uma noite, notei que ela havia deixado um bilhete na bancada da cozinha. Hesitei, olhando para o pedaço de papel dobrado, me perguntando se conteria um pedido de desculpas, um apelo ou outra desculpa.
Lentamente, desdobrei-o, me preparando para as palavras que ela escolheu. Por favor, só me dê uma chance de explicar. Eu sei que te machuquei, e sinto muito. Quero conversar, fazer as coisas certas. Nós podemos consertar isso. Eu ainda acredito em nós. Amassei o bilhete, jogando-o no lixo sem pensar duas vezes. Eu não tinha interesse em ouvir as explicações dela. Nenhuma palavra cuidadosamente escolhida poderia desfazer o que ela fez, nenhum pedido de desculpas apagaria a traição. Ela escolheu o caminho dela, e agora eu estava escolhendo o meu. Os dias se transformaram em semanas, e os procedimentos do divórcio seguiram em frente. Aprendi a viver no ritmo estranho do quarto de motel, dividindo meu tempo entre o trabalho, o escritório do advogado e as poucas horas tranquilas que me permitia na casa para pegar alguns pertences. Cada vez que voltava, encontrava algo mais faltando um vaso, alguns dos livros dela, as fotos que ela havia tirado das paredes. Eu estava feliz por cada item que sumia, e isso fazia o lugar parecer mais meu novamente. Uma noite, enquanto estava na sala de estar com um uísque na mão, avistei uma foto de família que havíamos tirado há apenas um ano. Era de nós dois em uma viagem de fim de semana, sorrindo contra o cenário de montanhas e luz solar. Lembro bem daquele dia, de como estávamos despreocupados, de como pensei que ainda estávamos tão próximos quanto sempre. Mas agora, olhando para ela, tudo o que via era uma mentira, uma imagem cuidadosamente construída que não tinha mais nenhum significado. O telefone vibrou novamente, o nome de Claire piscando na tela. Ponderei se deveria deixar tocar, mas algo me fez atender dessa vez. Talvez eu estivesse pronto para ouvi-la, ou talvez eu só quisesse fechar esse capítulo de uma vez por todas. Alô, disse eu, com a voz fria, protegida. Thomas, ela disse, sua voz pequena, hesitante. Eu sei que você não quer falar comigo, mas eu preciso que você saiba o quanto sinto muito. Fiquei em silêncio, esperando. Foi um erro, tudo, ela continuou, as palavras tropeçando umas nas outras. Eu não sei o que eu estava pensando. Eu me senti perdida, e o Nick estava lá, e... Pare, eu a interrompi, incapaz de ouvir suas desculpas. Não me importo com o motivo de você ter feito isso. Você fez sua escolha, Claire. E agora você tem que viver com ela. Ela ficou em silêncio, a respiração falhando do outro lado. Eu podia ouvir o peso do arrependimento dela, mas eu não sentia nada por ela agora, apenas uma satisfação vazia por ter a força de me manter firme. Era isso o que você queria? Ela perguntou, finalmente, com a voz trêmula. Jogar tudo fora. Não, Claire. Você jogou tudo fora. Eu só estou limpando a bagunça que você deixou. O silêncio entre nós era pesado, doloroso. Finalmente, ela sussurrou, eu sinto sua falta. Eu sinto falta de nós. Mas eu já tinha ouvido o suficiente. Sem dizer mais nada, desliguei, deixando o telefone de lado, sentindo uma sensação de definitividade se instalar sobre mim. Naquela noite, sentei na varanda, observando o sol se pôr no horizonte, projetando sombras longas sobre o jardim. Eu sabia que estava chegando ao fim deste capítulo, que em breve, eu daria um passo à frente para uma vida sem ela, uma vida que eu construiria de novo. Eu senti o peso da dor, da traição, mas também uma força silenciosa, o conhecimento de que eu poderia, e iria, seguir em frente. Pela primeira vez em semanas, senti um toque de algo que se assemelhava à paz. As semanas se transformaram em meses, e com o divórcio finalizado, senti como se estivesse recuperando um pouco de controle sobre minha vida. Claire havia se mudado completamente da nossa casa, e seus pertences, antes espalhados por todos os cômodos, agora estavam desaparecidos, deixando para trás apenas o leve perfume dela, pairando como uma memória indesejada. A casa parecia mais vazia do que eu esperava. O silêncio ecoava pelos corredores, amplificando os espaços que ela uma vez preencheu. Eu me dizia que ia me acostumar com isso, que poderia reconstruir, mas havia um peso sobre mim, algo que eu não conseguia afastar. Cada canto, cada cômodo guardava fragmentos dela, de nós, e a percepção de que eu estava realmente sozinho fazia a vastidão da nossa casa, antes compartilhada, parecer sufocante.
Uma noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente, eu ignoraria, mas algo me fez atender. A voz do outro lado era desconhecida, hesitante. É o Thomas? Sim. Quem é? Houve uma breve pausa. Meu nome é Ellen. Eu sou amiga próxima da Claire. Queria entrar em contato porque se ela vacilou, a voz quebrando. Porque você merece saber. Meu coração disparou no peito enquanto ela continuava. A Claire está no hospital. Ela e não está bem. É sério, Thomas. Ela pediu por você. As palavras me atingiram, deixando um calafrio no seu rastro. Claire, a mulher que eu havia cortado da minha vida, que estava no centro da minha raiva e traição, agora estava precisando de ajuda. Uma parte de mim queria ignorar, deixá-la para o destino que lhe havia acometido. Mas havia algo no tom da voz de Ellen, um tremor que transmitia a gravidade da situação. Dentro de uma hora, eu estava no carro, dirigindo pelas ruas escuras em direção ao hospital. Eu não sabia explicar, ou talvez eu fosse um tolo. Talvez estivesse me agarrando a algum último fio de decência, ou talvez só precisasse de um fechamento. Me vi parado em frente ao quarto dela, o coração batendo forte, sem saber o que esperar. Quando entrei, a visão dela me chocou. Claire parecia frágil, sua pele pálida, seus olhos vazios, sombreados pelas marcas de exaustão e dor. Tubos e fios a cercavam, e os fracos bips rítmicos das máquinas destacavam o silêncio. Ela abriu os olhos, e por um breve momento, um lampejo de reconhecimento e tristeza cruzou seu rosto. Thomas, ela sussurrou, sua voz mal audível, uma sombra do que já foi. Eu dei um passo hesitante à frente, sentindo uma mistura de emoções surgirem dentro de mim. Raiva, ressentimento, piedade. Mas havia algo mais profundo, uma tristeza que eu não conseguia ignorar. O que aconteceu, Claire? Consegui dizer, minha voz embargada. Ela deu uma respiração superficial, o olhar fixo em algum ponto além de mim. E não te contei. Achei que tinha tempo. Achei que poderia passar por isso sozinha. Uma onda de percepção me atingiu, e senti minhas mãos ficarem frias. Ela soubera o tempo todo, algo que ela havia escondido de mim enquanto nosso casamento se desfazia. O que você não me contou? Perguntei, minha garganta apertada. Fui diagnosticada no ano passado, ela disse, sua voz mal mais que um sussurro. Câncer de pulmão. Eles me disseram que estava avançado e eu tentei de tudo. Fui a todo médico, tentei todo o tratamento. Mas se espalhou rápido demais. Senti o quarto girar, o peso das palavras dela esmagando-me. Todas as memórias, as noites de dúvida, as mentiras e os desgostos, nada disso importava naquele momento. Ela estava carregando esse fardo sozinha, me afastando, tomando decisões que eu jamais poderia entender. Tudo havia sido uma tentativa desesperada de escapar, de encontrar algum vestígio de vida diante da morte. Nick. A pergunta saiu de meus lábios antes que eu pudesse impedi-la, um resquício da confiança destruída, do orgulho ferido. Um sorriso tênue e triste cruzou seu rosto. Ele foi só uma distração, uma maneira de me sentir viva, de escapar da dor. Eu sei que foi errado. Eu nunca quis que você soubesse assim, Thomas. Sinto muito. As palavras dela pairaram no ar, pesadas e definitivas. Olhei para ela, essa mulher que eu amara e odiara na mesma medida, e senti uma dor vazia no peito. A traição, a raiva, elas agora pareciam insignificantes, opacas diante da esmagadora realidade de sua doença. Ela estendeu a mão, os dedos tremendo, e eu a peguei, sentindo seus dedos frios se enrolarem nos meus. Eu queria te contar, ela sussurrou. Mas eu tinha medo, medo de ver a decepção nos seus olhos, de ver o que eu fiz com a gente. E eu tinha medo de precisar de você só para te perder no final. Fechei os olhos, sentindo a dor das lágrimas que eu não percebia que estavam se formando. Toda a raiva, a amargura, derreteram-se, substituídas por uma tristeza que eu não sabia nomear, um luto grande demais para conter.
Naqueles poucos momentos, o passado não importava mais, e o futuro se tornará insuportavelmente breve. Eu estou aqui, eu disse, a voz quebrando. Eu estou aqui, Claire. Sentamos em silêncio, o peso das palavras não ditas pairando entre nós. Eu fiquei com ela durante a noite, ouvindo o leve subir e descer da respiração dela, sentindo os momentos escorrerem como areia entre meus dedos. Quando a madrugada chegou, ela olhou para mim, seus olhos cheios de uma resignação tranquila, uma paz que eu não via há anos. Obrigado, ela sussurrou. Por estar aqui. Por tudo. Eu segurei sua mão, sentindo o calor desaparecer, e observei enquanto ela dava seu último suspiro, um suave suspiro que parecia levar embora toda a dor, todo o arrependimento. Fiquei ao seu lado por muito tempo depois, sentindo o vazio se fechar ao meu redor. No fim, não houve vingança, nem satisfação, nem justiça. Apenas a dor silenciosa e implacável da perda, e a memória de um amor que escapou entre meus dedos muito antes que eu entendesse sua fragilidade.